Eu vou proceder à leitura da sentença. Podem ficar sentados, tá? Ela é um pouquinho extensa, tá? Eu vou procurar, inclusive, resumir um pouquinho as partes de jurisprudência principal, só mais o essencial. Então, eu vou iniciar. Vistos examinados estes autos de processo crime, em que é réu ou em que é autor o Ministério Público do Estado do Paraná e réu Nadir da Silva de Souza. Relatório dispensado. Fundamentação. Instalada a sessão de julgamento, formou-se o Conselho de Sentença, seguindo seus atos indispensáveis devidamente lançados na ata desta sessão. Em prosseguimento, as partes sustentaram suas pretensões em plenário, tendo sido cumpridas todas as fases previstas nos artigos 453 a 481 do Código de Processo Penal. A ata contínua foram formulados e explicitados em plenário os quesitos, realizando-se a votação de forma secreta, com as cautelas dos artigos 482 e seguintes do Código do Processo Penal. Necessário frisar que os votos foram formulados por maioria simples, não sendo revelados aos demais após sua formulação, não tendo sido sigilo da votação. Cabe ao juiz presidente do Tribunal do Júri, apenas e tão somente, dar significado jurídico à decisão do Ilégio Conselho de Sentença, e, nesse sentido, submetido em elogio o réu ao julgamento perante o Tribunal do Júri desta comarca e colocado em votação, separadamente, as séries de quesitos, os seguintes julgados assim decidido. Homicídio qualificado. Primeiro quesito. Na data de 12 de maio de 2023, aproximadamente às 18 horas, na área rural do município e comarca de Terra Rica, a vítima MCSDS sofreu asfixia mecânica por estrangulamento, tendo provocado lesões corporais descritos no laudo de exame microscópico, sendo a causa eficiente de sua morte? Sim, pela maioria. Segundo quesito, o acusado Nadir da Silva de Souza cometeu tal crime, tendo provocado a morte de MCSDS através da asfixia mecânica por estrangulamento? Sim, pela maioria. Terceiro quesito, o jurado absolve o acusado? Não, pela maioria. Quarto quesito, o acusado Nadir da Silva de Souza cometeu o crime por meio insidioso, cruel, vez que matou a vítima MCSDS através da asfixia mecânica por estrangulamento? Sim, pela maioria. Quinto quesito, o acusado Nadir da Silva de Souza cometeu o crime agindo mediante tortura, já que amarrou as mãos e os pés da vítima com uma corda, provocando lesões corporais aos referidos membros, além de intenso e longo sofrimento físico e mental? Sim, pela maioria. Sexto quesito, o acusado Nadir da Silva de Souza cometeu o crime por motivo torpe, vez que matou a vítima MCSDS, com o objetivo de atingir psicologicamente sua ex-companheira, Beatriz Silva Félix, genitora da vítima, de quem havia se separado no ano de 2021, sendo que ele não se conformava com a separação? Sim, pela maioria. O acusado Nadir da Silva de Souza cometeu o crime mediante recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima, porquanto o acusado se aproveitou de sua força física e de seu polo superior, em contraposição à tenridade e à fragilidade da vítima, de apenas 4 anos, para subjugá-la e dominá-la facilmente, e assim amarrá-la, torturá-la e asfixiá-la até a morte, não lhe dando nenhuma chance de reagir ou de se evadir? Sim, pela maioria. Oitavo quesito. O acusado Nadir da Silva de Souza cometeu o crime num contexto que caracteriza a violência doméstica contra a mulher, haja vista de que era pai da vítima, do sexo feminino, sendo que esta estava em situação pendente de vulnerabilidade diante do denunciado feminicídio? Sim, pela maioria. Nono quesito. A vítima MCSDS era menor de 14 anos na época dos fatos? Sim, pela maioria. Décimo quesito. O acusado Nadir da Silva de Souza é pai da vítima MCSDS? Sim, pela maioria. Ocultação de cadáver. Primeiro quesito. No dia 12 de maio de 2023, aproximadamente às 18 horas, na área rural do município e comarca de Terra Rica, o cadáver da vítima MCSDS foi ocultado nas águas do rio Paranapanema? Sim, pela maioria. Segundo quesito, o acusado Nadir da Silva de Souza cometeu o crime de ocultação de cadáver, tendo jogado seu corpo sem vida dentro do rio, sabidamente de águas turvas, dificultando assim a localização do cadáver. Tanto é que o corpo da vítima só foi localizado no dia seguinte ao homicídio,
a 4 metros de profundidade e a 12 metros da margem do rio Paranapanema? Sim, pela maioria. Terceiro quesito. O jurado absolve o acusado? Não, pela maioria. Fraude processual. Primeiro quesito. Na data de 12 de maio de 2023, aproximadamente às 18 horas, na área rural do município e comarca de Terra Rica, foi renovado artificiosamente o estado do lugar, com o fim de induzir em equipe a perícia e as investigações acerca do crime praticado, mediante a montagem de um cenário artificial para simular a prática do suicídio? Sim, pela maioria. O acusado Nadir da Silva de Souza praticou um crime de fraude processual? Sim, pela maioria. O jurado absolve o acusado? Não, pela maioria. Ante o exposto, atento ao soberano veredito do Conselho de Sentença, e pelo que dispõe o artigo 492 do Código do Processo Penal, o júri procedeu na detenção punitiva do Estado para condenar o réu Nadir da Silva Souza, já qualificado como incluso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3, 4, 6, combinado com o parágrafo 2º, inciso A, 1 e 9, combinado com o parágrafo 2º, B, inciso 2 do Código Penal, pelo fato 1. Artigo 202 do Código Penal, fato 2, e artigo 347, caput, parágrafo 1 do Código Penal, fato 3, em material, nos termos do artigo 69 do Código Penal. Dosimetria e fixação da pena. Com fundamento no artigo 492 do Código do Processo Penal e no artigo 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena. Consoante o entendimento doutrinário e jurisprudencial, por terem sido reconhecidas em 5 circunstâncias qualificadoras pelo Conselho de Sentença, adota-se uma para qualificar o homicídio, uma com o objetivo de alterar a pena base e 3 como circunstâncias agravantes de pena, ponderada na segunda fase da dosimetria. Fica o crime de homicídio qualificado pelo inciso 6º do artigo 121, parágrafo 2º, com o parágrafo 2º A, inciso 1 do mesmo artigo 121 do Código Penal. As demais qualificadoras serão usadas nas outras fases da dosimetria. O crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, possui a pena abstrata de 12 a 30 anos de reclusão. Assim, com base nos elementos apresentados, passo a fixação da pena. Pelo método trifásico, de acordo com os artigos 58 e 69 do Código Penal. No presente caso, do cálculo da pena base, cada circunstância judicial pode gerar um aumento de pena de até 2 anos e 3 meses, já que é uma variação de 18 anos entre a pena mínima e a máxima previstas no Tipo Penal, bem como temos 8 circunstâncias judiciais legalmente previstas. O referido posicionamento reduz a subjetividade do juiz na fixação de tais quantias. Circunstâncias judiciais. A despeito das divergências doutrinárias, a culpabilidade pode ser bem entendida como sendo o grau de menosprezo do agente perante o bem jurídico lesado, ou a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, vindo para substituir as antigas expressões intensidade do dolo e graus da culpa, devendo-se avaliar o grau de reprovação ou censura da conduta do agente, visto que graduável é a censura, sendo que a graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas, materiais, que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. E nos crimes dolosos tem por fulcro a vontade reprovável, e nos culposos a maior ou menor violação do cuidado objetivo. No caso dos autos, a culpabilidade exacerbada ultrapassa a normalidade do tipo, este cometido contra sua filha menor de 14 anos, causando enorme reprovação social, abalando a comunidade local. Assim, eleva a pena base em 2 anos e 3 meses de reclusão. Antecedentes, que levam em consideração os eventos ocorridos na vida pregressa, atendo ao disposto na súmula 444 do STJ, que suprimiu o debate sobre a possibilidade dos inquéritos policiais e as ações penais em curso serem considerados para efeito de maior reprovação da conduta em face do autor, resguardando, neste caso, o princípio da presunção de inocência. Verifica-se das informações processuais que o réu não ostenta maus antecedentes. A conduta social, por sua vez, corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração do desvio de natureza comportamental. No caso em análise, há provas suficientes acerca da conduta negativa do réu na sociedade, conforme informado nos autos,
o réu ostenta medidas protetivas contra ele, devido às ameaças constantes à sua ex-convivente, materializada não só pelos autos correntes, como pela medida protetiva dos autos 2259 e 62 de 2022. Assim, eleva a pena base em 2 anos e 3 meses de reclusão. Com relação à personalidade, esta deveria demandar, como regra, a elaboração de laudo criminológico, que deve ser realizado por um profissional com habilitação suficiente para diagnosticar a efetiva tendência do autor do fato à prática de crimes. E não havendo referido o exame dos autos, este critério não pode ser considerado para fins de mensuração da pena base. Motivos. O motivo do crime, apesar de estar reconhecido pelo Conselho de Sentença como sendo fútil, torpe, será objeto de análise na segunda fase da dosimetria da pena, de modo que não pode ser valorado nesta fase sob pena de incidir em bis in idem. As circunstâncias do crime devem pesar em desfavor do acusado, uma vez que para a prática do delito empregou um meio que dificultou e tornou impossível a defesa da vítima, em razão da superioridade de força existente entre o réu e sua filha de 4 anos de idade, onde, em razão dessa superioridade, praticou os atos descritos, conduta confirmada pelo Conselho de Sentença. Assim, eleva a pena base em 2 anos e 3 meses de reclusão. A respeito das consequências, estas são os resultados da ação criminosa, e assim sendo, quanto maior o dano causado à vítima, a terceiros ou à sociedade, maior deve ser a reprimenda. No outro giro, notável destacar que os desdobramentos naturais do delito não podem ser considerados como consequência para fins de incidência do artigo 59, justamente porque a própria sanção combinada no tipo penal já se apresenta como retribuição ao dano causado. No caso em estima, houveram consequências extrapenais, além da tipicidade do crime. Justificam que foram indeléveis para toda a família, principalmente para a mãe da vítima, que conviverá para sempre com a dor da perda da filha de uma forma tão prematura. Assim, eleva a pena base em 2 anos e 3 meses de reclusão. Comportamento da vítima. A vítima não contribuiu para o delito. Assim, atendo às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena base em 21 anos de reclusão. Das circunstâncias agravantes e atenuantes. Presente a agravante da pena, previsto no artigo 61, inciso 2, a linha A do Código Penal, uma vez que o réu praticou o crime por motivo torpe, eis que sua motivação única era causar sofrimento à mãe da vítima, sua ex-companheira. Também incide a agravante da pena prevista no artigo 61, inciso 2d, pois o réu praticou o crime com emprego de tortura ou outro meio insidioso e cruel. Incide a agravante do artigo 61, 2c, pois o réu usou de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Tendo em vista que tal agravante já foi utilizada na primeira fase, não utilizo desta, sob pena de bis in idem. Por fim, incide a qualificadora do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 9, inserida nesta fase, conforme fundamentação acima. Deste modo, aumenta a pena em 2/3. Assim, a pena se encontra no momento em 35 anos de reclusão. Ao final, incide a atenuante da confissão espontânea, conforme o artigo 65, inciso 3d. Assim, a pena intermediária fica fixada em 29 anos e 2 meses de reclusão. Das causas especiais de aumento e diminuição de pena. Do crime de ocultação de cadáver. Não existem causas de diminuição de pena a serem consideradas, essas causas de aumento e diminuição. No entanto, incide agravante do artigo 121, parágrafo 2º, inciso B2, pois o autor é ascendente, pai da vítima, devendo a pena ser aumentada em 2/3. Inexistindo outras causas modificadoras da reprimenda, fixo a pena definitiva em 48 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão. Do crime de ocultação de cadáver. Assim, com base nos elementos apresentados, passo a fixação da pena pelo método trifásico, de acordo com os artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. O crime previsto no artigo 211, caput do Código Penal, possui a pena abstrata de 1 a 3 anos de reclusão. No presente caso, no cálculo da pena base, cada circunstância judicial pode gerar um aumento de pena de até 3 meses, já que é uma variação de 2 anos entre a pena mínima e a máxima previstas no tipo penal, bem como temos 8 circunstâncias judiciais legalmente previstas. Referido posicionamento reduz a subjetividade do juiz na fixação de tais quantias. Passo à individualização e dosimetria da pena. A respeito das divergências doutrinárias, a culpabilidade pode ser entendida como grau de menosprezo do agente perante o bem jurídico, lesado ou a reprovação social, que o crime autor do fato merece, vindo para substituir as antigas expressões de intensidade do dolo e graus da culpa, devendo-se avaliar o grau de reprovação ou censura da conduta do agente, vindo que é graduável a censura, sendo que a graduação da pena deve recair
sobre as possibilidades fáticas, materiais que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. E nos crimes dolosos, tem por fulcro a vontade reprovável, e nos culposos a maior ou menor violação do cuidado objetivo. No caso em exame, a culpabilidade é normal ao tipo. Os antecedentes, ele não ostenta maus antecedentes. A conduta social, como eu falei na fundamentação anterior, ele ostenta medidas protetivas contra ele, devido às ameaças feitas contra a Beatriz, materializada não só pelos autos correntes, como a medida protetiva dos autos 2259/62 de 2022. Assim, a pena fica elevada em 3 meses de reclusão. Com relação à personalidade, não existe laudo criminológico, então esse critério não foi considerado pela pena base. Os motivos do crime são, logicamente, as razões que o levaram a cometer o delito. E, no caso em apreço, pelas provas testemunhais, se pode concluir que o motivo é inerente ao tipo penal, ou seja, é a própria ocultação, né? Razão pelo qual não pode ser levada em consideração. No que tange às circunstâncias, cumpre ressaltar que o raciocínio nesse quesito se dá pela exclusão, ou seja, somente se pode utilizar, nesta fase, aquela não aplicada nas etapas subsequentes da dosimetria da pena. Desta feita, o local, o modo de praticar o crime, o tempo de sua duração, etc., quando não previstos como circunstâncias relevantes às etapas subsequentes da fixação da pena, podem ser consideradas para fins de aumento ou redução da sanção, no momento de fixação da pena base. No caso de apreço, as circunstâncias são normais ao tipo. A respeito das consequências, estas são os resultados da ação criminosa, e assim, quanto maior o dano causado à vítima, a terceiros ou à sociedade, maior deve ser a reprimenda. Nesse caso, aqui não houve consequências extrapenais. Comportamento da vítima, a vítima não contribuiu para o delito. Assim, atento às circunstâncias judiciais, a pena base fica em 1 ano e 3 meses de reclusão e 11 dias multa. Nós não temos circunstâncias agravantes, nem atenuantes a serem consideradas, e não temos causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Então, a pena definitiva fica em 1 ano, 3 meses de reclusão e 11 dias multa. Em relação ao crime de fraude processual, o crime previsto no artigo 347 do Código Penal possui a pena de extrato de 3 meses a 2 anos de detenção e multa. No presente cálculo, no cálculo da pena base, cada circunstância judicial pode gerar um aumento de pena de até 78 dias, já que é uma variação de 1 ano e 9 meses entre a pena mínima e a máxima previstas no tipo penal, bem como temos 8 circunstâncias judiciais legalmente previstas. A culpabilidade, nesse caso, aqui nós temos, a fundamentação é a mesma das anteriores, então a culpabilidade foi menor ao tipo. O réu não ostenta maus antecedentes. A conduta social, devido às ameaças que a Beatriz sofreu anteriormente, nos autos 2259/62, a pena base foi elevada em 78 dias de detenção. Quanto à personalidade, nós não temos um exame criminológico, então nós não temos um critério para aferir a sua personalidade. Os motivos do crime foram inerentes ao tipo penal, ou seja, ele simulou, alterou para simular o suicídio. As circunstâncias também são normais ao tipo, tá? E as consequências, nós não tivemos circunstâncias tão relevantes. Assim, a pena base fica em 5 meses e 18 dias de detenção e 11 dias multa. Não tem circunstância agravante nem atenuante, não tem causas especiais de aumento e diminuição, tá? No entanto, incide a agravante do parágrafo único do artigo 347, aplicando-se a pena em dobro. Fixo a pena definitivamente em 11 meses de 6 dias de detenção e 22 dias multa. Anota-se a figura do cúmulo material de infrações penais, envoltas por desígnios autônomos, o que faz acolher as previsões do artigo 69, caput do Código Penal, impondo-se a soma das penas da mesma espécie, na medida em que, quando o agente pratica mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, exclui-se primeiro aquela. Destarte, torna a pena definitiva, no qual condena o acusado Nadílio da Silva de Souza a 49 anos e 10 meses e 10 dias de reclusão e 11 meses e 6 dias de detenção e 33 dias multa. Tá? A pena de multa, nós temos o artigo 72 do Código Penal, já tendo submetido a pena de multa ao sistema trifásico de aplicação acima, torna a pena de multa definitiva em 30 dias multa, com cada dia estabelecido em 1/30 do salário mínimo. Em razão da quantidade da pena imposta, com base no artigo 32 para 33, parágrafo 2º-A do Código Penal, estabelece o regime fechado para o início da execução da pena preventiva de liberdade.
Considerando que uma vez eventual infração não alteraria o regime a ser fixado, afasta-se o disposto no artigo 387, parágrafo 2º do CPP. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da quantidade de pena e do crime ter sido cometido com violência contra a vítima. Pelos mesmos motivos, impossível a concessão do subsídio. O réu encontra-se encarcerado em decorrência de decisão constante no movimento 62.1 dos autos de prisão preventiva, com alicerce na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Persistidos os motivos ensejadores da custódia cautelar, não há que se falar em direito de apelado em liberdade, o que verifico no caso em tela. O requisito do fumus comissis delicti resta assentado sem sombra de dúvidas nesse momento, diante da condenação proferida pelo Conselho de Sentença. O fundamento da segregação cautelar, pericum libertatis, mantém-se ainda presente, sobre o qual me recordo com brevidade, para evitar desnecessária tautologia. Mostra-se duvidosa sua periculosidade e a grande propensão ao cometimento de crimes graves e ignobles, o que torna necessária a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Portanto, ratifica a ordem de prisão preventiva, nega o direito do réu a recorrer em liberdade e eu recomendo a prisão na qual já se encontra. Deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos, pois os tribunais superiores, encampando o entendimento doutrinário, têm decidido reiteradamente que a condenação à reparação civil não pode ocorrer na hipótese de ausência de contraditório a respeito do tema, como no caso dos autos. Por fim, consigno que a ausência de fixação de valor indenizatório na esfera criminal não impede que os sucessores herdeiros da vítima requiram a reparação junto ao juízo civil. O réu será devidamente intimado desta decisão, o resto são comunicados meramente administrativos e foi lida a sentença por Nadir. Eu quero aproveitar a ocasião aqui para agradecer ao promotor de justiça, o doutor Luiz Henrique aqui, promotor titular desta comarca, que é brilhante, que é uma pessoa humana ímpar, que, olha, sorriso tudo de bom. Tá? Agradeço ao defensor do acusado também pela boa vontade, vir aqui, defendeu o Nadiro, agarrou esta causa, defendeu, tá de parabéns ao doutor pela explanação, pela boa vontade, por tudo. Também a doutora Emily, pela garra, por vir aqui, sabe? Por fazer sua parte. E eu quero agradecer o pessoal, todos os servidores aqui da Vara Criminal, os policiais que vieram garantir a ordem, o pessoal, os oficiais de justiça, e agradecer principalmente as senhoras. Tinham que ser mulheres, né? Com toda essa garra, essa coragem, essa determinação. Então, de parabéns. Foi um júri maravilhoso. Eu fiquei muito sensibilizado com a empatia de vocês pelo que ocorreu aqui. Foi muito bom conhecer vocês. Toda a felicidade. E eu vou encerrar essa sessão. Aqui fala que, para eu falar, Deus abençoe. Então, quem acredita em Deus, que Deus abençoe. Quem não acredita, que Deus abençoe mesmo assim, porque não faz distinção de ninguém. Ok? Está encerrada a sessão. Obrigado a todos.